Fala meus pequenos, hoje aula de história com o tio Jorge. Hoje são 20, eita, tio esqueceu a data de hoje, são 22, eita, hoje são 22 de fevereiro. Estamos aí com mais uma aulinha, o tio passou para casa umas páginas do livro. Aí eu vou explicar as páginas para vocês, tá bom? De acordo com o que nós já estudamos, passamos muito tempo sem se ver aqui, mas a gente vai fazer o possível para que a gente revise de acordo com essas páginas que eu passei. A página que eu passei para casa foram as páginas 7, 8 e 9. Tá bom, meu quarto ano? Fala aí, pessoal. Vamos para aula, vamos ver como é que funciona lá direitinho. Ok, vamos. Em primeiro lugar, nós definimos história como sendo uma ciência, né? Vamos lembrar. É uma ciência, enfim, né? Ela conta sobre o passado, ela explica o nosso presente, né? Beleza, ótimo. E ela faz a gente planejar melhor o nosso futuro. Daqui a alguns 10 ou 20 anos, se o Criador nos livre, aparecer outra pandemia, nós já sabemos como nos comportar, né? Ou seja, isso é planejar o futuro de acordo com o que nós aprendemos lá no passado. Então, nós também vimos que todos nós temos uma história, não importa onde nós estejamos, a forma como nós nascemos, a época em que nós vivemos. O importante é entender que, embora seja um homem das cavernas ou um homo sapiens, que a gente chama hoje, os homens raciocinantes, né? Nós temos nossa história, toda ela produzida através de uma linha do tempo, que o tio falou para vocês como funciona direitinho, inclusive na atividade digitada. Eu coloquei uma linha do tempo para você organizar. E também entendemos que, embora cada indivíduo de forma isolada tenha a sua própria linha do tempo, o nosso mundo também tem a linha do tempo dele, né? Nosso planeta Terra também tem a sua linha do tempo. Ótimo, maravilhoso. Então, se o planeta Terra tem sua linha do tempo, ele tem fatos históricos. Se ele tem fatos históricos, esses fatos são contados através das fontes históricas, né? Que podem ser documentos, né? Podem ser livros. Tudo isso ajuda a contar a história, tá bom? Pode ser artefatos, tá bom? Como assim artefatos, tio? Artefatos são coisas que os arqueólogos encontram e estudam, né? O arqueólogo sai para pesquisar, ele faz uma escavação, ele encontra, digamos assim, um capacete, né? Ele encontra um capacete antigo e ele vai fazer os estudos para saber a quem pertenceu aquele capacete, qual a população, qual foi a... Primeiro ele vai usar a imaginação, é claro, para entender como aconteceu aquilo lá. E depois da imaginação, o arqueólogo vai dizer para que serve aquele capacete, a quem pertenceu. E aquele capacete, ele nada mais é do que uma fonte histórica, né? Um artefato. Livro nós sabemos o que é, enfim. Inclusive nosso livro, eu marquei com vocês aqui a página 7, né? Vou mostrar aqui para vocês, meus pequenos e minhas pequenas. Eita, o tio vai ajudar vocês aqui na página 7. Depois vamos para a página 8 e 9, né? Muito bem, olha só. Como nós temos uma aula só por semana, somente uma aula por semana, a gente vai fazer o máximo para você não ficar atrasado nessas páginas. Se você já tem o seu material, você vai logo respondendo para não acumular, tá bom? Se você não tem ainda, não se preocupa não, porque você pode assistir essa aula uma outra ocasião, assistir essa aula para tentar responder as questões, tá bom? A primeira delas diz assim, ó: escreva o que você entendeu sobre a seguinte afirmativa. Aí tem um textinho. Estudar a história é compreender os motivos ou as causas e as consequências dos acontecimentos que ocorreram no passado, entre personagens históricos. Então falou de causas e consequências. O que você entendeu desse textinho? Ele está só dizendo que para nós compreendermos a história, temos que entender as causas e as consequências. Ou seja,
Por que é que o Brasil hoje é considerado um país rico? Né? É porque no passado aconteceu alguma coisa que deixou ele um país rico. Né? Por que é que existe hoje uma pandemia se espalhando pelo mundo todo? É porque lá no passado, como causa, as pessoas não se cuidaram, as pessoas não se isolaram no tempo certo. E a consequência o que foi? Esse medo todo, viu? Essa corrida por vacina, essas coisas todas, tá bom? Então tentem colocar uma coisinha, algo aqui da cabecinha de vocês. É importante que, embora tenha um orientador ajudando vocês, mas a resposta tem que ser dada por vocês, tá bom, pessoal? Não se preocupe não. Começa com letra maiúscula, faz uma letrinha que o tio consiga entender e coloque. Ó. Eu entendi que estudar história significa analisar o presente, porque ele sempre teve uma causa lá no passado. Pode ser assim, tá bom? Tente colocar uma resposta de acordo com o que você entendeu. A questão número 2 aqui, ó. Qual é a definição, qual a sua definição do que seja fato histórico? Gente, em ciência, fato é um acontecimento, tá bom? Se ele é histórico, quer dizer, ele acabou modificando o presente. Um fato histórico é sempre alguma coisa que faz com que o presente seja como ele é. Tentem colocar uma resposta bonitinha. Tá bom? Um fato histórico é um acontecimento que ocorreu, que faz com que nós entendamos o presente, enfim. Tá bom? Na questão terceira, diz assim, ó, muitos de vocês ficaram com uma certa duvidazinha na terceira. Mas aqui é fácil, é só você pegar, ó, realize uma pesquisa em livros ou internet sobre um fato histórico. Né? E em seguida complete o quadro abaixo. Aí tem o fato histórico no meio, você coloca o fato histórico aqui. Aqui é o motivo do fato histórico. Você sempre começa pelo meio que fica mais fácil. Você coloca o fato histórico aqui, aqui o motivo do fato histórico e a consequência desse fato histórico. Você coloca aqui, ó, pandemia mundial. Qual foi a causa? Um vírus se espalhou pelo mundo, causando a pandemia. E qual é a consequência disso? A consequência é o isolamento social, é o desemprego, é a corrida por vacinas, tá bom? Você sempre começando pelo meio fica mais fácil. Dei um exemplo aí para vocês, tá bom? Aí vocês pensem em outro exemplo. Por exemplo, a internet. O motivo que causou, qual foi o fato histórico da internet? A internet foi a corrida tecnológica, né? A invenção do homem, enfim. E qual é a consequência da internet? Aulas à distância, né? Por exemplo, o que mais? Redes sociais, tudo isso aí é consequência da internet. Tá bom? Então você tenta colocar uma resposta assim, interessante aí. Belezinha? Vamos para a próxima página. Esses meus pequenos do quarto ano são muito espertos. Eita! Por que é importante estudar história? Eita, por qual será? O que você acha? No comecinho dessa aula, eu falei sobre passado, presente e futuro, né? Então, utilizando aí o comecinho dessa aula, você consegue responder essa questão. Por que é importante estudar história? Teve algum motivo interessante, algum motivo especial, enfim. A história serve para contar o nosso passado, para explicar o nosso presente, para planejar melhor o nosso futuro. Pode ser mais ou menos assim. O tio falou rapidão, mas você pega. Aqui é de pesquisa, a sétima questão. Você vai pesquisar. Eu não falei sobre isso aqui ainda, mas você vai só pesquisar. Escreva quem são as pessoas envolvidas nos fatos históricos abaixo. Pesquise em livros ou internet. Libertação dos escravos. Quem foi que libertou os escravos no Brasil? Você vai colocar aqui, depois que você pesquisar, viu? Quem causou a independência do Brasil? Você vai colocar aqui também. Aqui para você saber, para você só observar a imagem e dizer o que elas são, o que elas representam. Tá bom? Será que essa imagem aqui é um mapa? Será se é um texto? Será se é uma imagem na caverna? Enfim, coloca. O que você entendeu aqui você coloca. Tá bom? Por isso que é bom a pessoa fazer com as próprias palavras, né? Que a pessoa pode visualizar e pode colocar. Escreva o que é fonte histórica. Olha só. As fontes históricas é tudo aquilo que nos faz entender a história, né?
Suponhamos que uma fonte histórica seja um documento, pode ser um texto, pode ser uma pintura, pode ser um mapa. É tudo aquilo que vai servir para você entender a história, tá bom? É mais ou menos assim, tá bom, gente? E vamos para a 10ª, sublinhe as frases corretas. Tá, aqui é um spoiler aqui já, que já está até sublinhado, mas enfim. A letra B, por exemplo, ó, uma pintura rupestre é uma fonte escrita? Você lê uma pintura rupestre? Se você não lê, então não é uma fonte escrita. Você vai sublinhar somente as frases corretas, tá bom? Qualquer dúvida você deixa lá com a gente no comentário. Muito bem, nós temos aqui também a 11ª. Explique de que maneira o depoimento de uma pessoa mais velha sobre sua infância pode ser considerado uma fonte histórica. É porque você vai colocar que a fala daquelas pessoas mais velhas, elas têm um valor, ela tem um valor muito grande porque ela viveu uma época diferente da sua. Pode ser assim, tá bom? A 12ª, o que são documentos históricos? Tá fácil, gente. O documento é registro. Registro de alguma época, tá bom? Registro do passado, registro do presente, tá bom? Só não pode ser do futuro porque nós não chegamos lá ainda, né? Mas enfim. Aqui na 13ª, a 13, você vai criar uma linha do tempo com 5 fatos importantes vividos por você. Aqui você vai criar a sua linha do tempo. Aquela linha do tempo que eu te explicou era assim, né? Corridinha assim, ó. Essa daqui não, de cima para baixo. Aqui você nasceu, aqui. Você coloca você bebezinho. Aí você coloca aqui uma data que você nasceu. Aqui você começou a andar de bicicleta, você coloca aqui a data. Aqui você começou a ler e escrever. Aqui você começou a jogar futebol. Aqui você começou a mexer no smartphone. Você começou a ter uma vida social. Tente colocar aqui umas imagens e também umas datazinhas aqui. Não repetir data não, cuidado para não repetir a data, porque é uma linha do tempo, tá bom, gente? Aqui na 14 você vai colocar só assim. Justifique a possibilidade de aprendermos histórias através de situações do nosso cotidiano. Como nós podemos aprender história no nosso dia a dia? Como nós podemos aprender história no nosso dia a dia? Professor, eu sei. Eu posso assistir um jornal no qual o jornalista diz que o Brasil ainda não produz vacinas e posso entender. Estou aprendendo história. Porque no futuro eu vou dizer, o Brasil não começou com as vacinas, ele começou comprando vacina de outros países. Viu? É assim que você aprende história. Você vê um fato que está acontecendo aqui e no futuro você projeta esse fato. Tá bom? É um exercício de imaginação. Tá? Meus pequenos, espero que vocês estão entendendo aqui alguma coisa, né, meus pequenos? Meus pequenos estudantes, olha só. A 15. É possível aprender história por vários meios e em várias situações do nosso cotidiano. Justifique a afirmativa. Né? Aqui diz, para conhecer a história, os historiadores pesquisam informações sobre o passado e contam com os acontecimentos históricos. Você vai marcar só as corretas, tá bom? Pode ser que tenha mais de uma questão correta nesse texto aí. Eu já expliquei para vocês sobre a contagem do tempo, não é? Já expliquei para vocês sobre os fundos históricos. Já expliquei para vocês de como a gente consegue descobrir a qual data pertence a uma determinada época, né? Como por exemplo 1822. Eu espero que vocês nunca esqueçam disso, porque lá quando vocês estiverem maiores fazendo vestibular, vocês vão precisar saber a qual século pertence 1822. Você pega os dois primeiros números, soma mais um. Você vai encontrar 19, não é isso? Eu entendi, tia, a professora me ensinou a somar. Então, 18 mais 1, 19, ou seja, 1822 pertence ao século 19. Oh, como é fácil. Os novatos que estão chegando agora na sala e não tiveram essa aula, gente, é fácil, viu? 1950.
1950 você vai somar 19 mais 1, que você vai ter o que? 20. Isso quer dizer o seguinte, que 1950 pertence ao século 20. Século 20. Eita, como é facinho, rapaz. Esse rapazinho nasceu lá na pré-história. Nossa, deve estar animadaço aí pra ajudar vocês, né, nas atividades. Pois é. Agora, se por acaso aparecer uma data tipo 1800, não, deixa eu colocar 1800, aí você não precisa somar mais nada. Deixa assim mesmo, porque tem 2 zeros no final. Se tiver 2 zeros no final, o século continua sendo o século 18. Tá bom? Século 18. Essa é a única diferença que tem. Tá bom? Ótimo, maravilhoso. Na próxima aula a gente vai falar, sabe de quê? Calendários, né? Calendário. Eita, provavelmente já vai ser uma aula já presencial, né? Para quem quiser vir para a escola, vai ser uma aula presencial. Quem quiser ficar em casa vai assistir a mesma aula, sem problema. Calendário, instrumento, né? Ele é um instrumento. O professor é feito de papel, mas mesmo assim ele é um instrumento que vai servir para medir, contar, né? E registrar datas, tá bom? Registrar datas, para isso que serve o calendário. Quem quiser já lendo a página 10, é a nossa página da próxima aula, tá bom, gente? É bom quem quiser dar adiantando aí o entendimento, dá uma lidazinha na página 10, pede o seu orientador, ô orientador, leia comigo aqui a página 10, por favor. E tente entender comigo e explicar para mim. Eu tenho certeza que o seu orientador vai ter a maior dedicação em explicar para você a página 10. E você acaba até aproveitando de ler também a página 11, porque o assunto continua lá também, tá bom? Pois muito bem, meus pequenos, na próxima aula a gente vai estudar a página 10, a página falar da contagem do tempo, dos calendários, né? E tem as coisitas que nós já vimos também, que são as décadas, séculos e milênios. A gente vai ver isso aqui também, tá? Pois muito ótimo. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Um ótimo retorno aos que quiserem vir para a escola. E os que não quiserem vir, fiquem em casa, que tranquilamente vocês vão ter também o conteúdo explicado. Tá bom? Então tenham um ótimo dia. Se cuidem. Tchau, meus pequenos do 4º ano. Valeu.